Olá, você já parou para pensar em qual é o papel da escola? É uma pergunta que pode parecer dotada de respostas óbvias, não é? Mas é importante a gente pensar se nós estamos querendo atingir ou construir uma boa formação para trabalhar com a educação, com o ensino, com a psicologia escolar e educacional, qualquer área que tenha alguma afinidade com o ensino, a gente precisa pensar nisso. O que tradicionalmente se fala a respeito do papel da escola? Ensinar. Muito bem. Transmitir conteúdos, transmitir a cultura, tudo aquilo que a humanidade foi aí concentrando, juntando ao longo de sua história, é entregue às novas gerações através da escola. A escola assim proporciona acesso ao saber, aos conhecimentos que preparam crianças e adolescentes para a convivência na sociedade, para o emprego, para a vida cidadã de participação pública, de participação política, para a formação integral do ser humano. Muito bem, esses são os objetivos da escola. Acontece que é ingenuidade a gente pensar que a escola se preste somente a isso. Existe uma literatura crítica com relação às funções que a escola exerce, inclusive funções de poder, que é muito importante a gente conhecer. Eu vou falar apenas de passagem aqui, tá? A gente tem, por exemplo, as obras de Michel Foucault a respeito da disciplina, que vê a escola como uma ferramenta de adestramento dos indivíduos e não simplesmente de ensino, de desenvolvimento, mas para fazer as pessoas serem adestradas para as finalidades a que a sociedade exige, que a sociedade se propõe. A gente tem também o Louis Althusser, aí ele é um autor diferente, aí a abordagem que ele faz do Foucault, ele vai falar que a escola é um aparelho ideológico de Estado, quer dizer que a escola ela existe para fazer a gente aceitar a sociedade do jeito que é, para a gente aceitar as coisas como são, acreditar que o mundo em que a gente vive, essa forma de sociedade é a única forma possível, é a melhor de todas, estamos no melhor dos mundos. Essa é a função do aparelho ideológico de Estado, segundo o Althusser. E a gente vai ter outras críticas, não é? O brasileiro Paulo Freire, por exemplo, que fala aí dessa diferença de poder entre o professor que apenas deposita conteúdos no aluno de uma forma desigual, não é? Sem levar em consideração a vida do aluno, a realidade do aluno. Essas críticas são muito importantes, são o pontapé para a gente pensar então como nossa ação nas escolas, enquanto professor, enquanto psicólogo, enquanto profissional ligado à educação de alguma forma, como se dá a nossa ação nas escolas. E aí uma crítica importante também é a ideia de que a escola é um lugar fechado, como uma bolha, que está desligado do mundo, que está desligado da sociedade a qual a escola pertence, né? A escola ela não está à parte do mundo real, mas muitas vezes age dessa forma, né? A escola se distancia da realidade, colocando-se como um lugar fechado que não tivesse comunicação com a vida real, como se fosse um mundo à parte. Os conteúdos, aquilo que se ensina, né, tem pouca relação com as necessidades e questões do cotidiano de alunas e alunos e não estão ligados às questões sociais que os atingem. A escola acaba então aí transmitindo valores, hábitos e habilidades de uma maneira não crítica, que não vai percorrer os limites do pensamento, que não vai procurar as diversas nuances e pontos de vista de um fenômeno, de uma ideia, de alguma coisa da própria sociedade. Vai aceitar assim
só de um lado, entende? Vai aceitar só uma face, do jeito que é apresentado, sem pensar que há outras possibilidades de compreender o mundo, de compreender as coisas ao nosso redor. Vai aceitar, a escola vai passar esses valores, esses ensinamentos como se fossem coisas naturais, universais, sem uma história, sem uma origem, sem um desenvolvimento, como se fosse eterno, como se fosse dado sempre daquela forma, né? A escola deve ensinar os valores necessários para a vida em sociedade, para a inserção laboral, né, procura do emprego, para a participação plena na cidadania, sem abrir mão da oferta e construção dessas ferramentas críticas que eu falei, que possibilitam inovação, criatividade e transformação, que são indispensáveis para a nossa convivência, para o nosso trabalho, para a nossa vida de forma em geral. A escola é necessária como criadora da possibilidade do pensamento crítico, né? A criança e o adolescente superam o mundo doméstico, o mundo da família, não é? Com seus valores familiares, sua crença familiar, seus hábitos familiares, seu jeito de se relacionar familiar, doméstico, né? E a criança, ao ingressar na escola, ela amplia a sua rede de relações sociais, ela amplia suas possibilidades de estar no mundo, de se comunicar com as pessoas, ela vai conhecer valores e hábitos diferentes daqueles do mundo privado, do mundo doméstico, né? A escola, então, ela amplia o acesso da criança e do adolescente a tudo aquilo que a sociedade pode proporcionar, que a família já deu isso para a criança e para o adolescente, mas filtrado, mais estreito, né? Porque é o mundo do privado. A escola prepara para o mundo público. Dessa forma, provendo a criança e o adolescente dessas ferramentas, desse preparo para o mundo público, de possibilidades de crítica, ela pode contribuir para a transformação da sociedade, mas precisa então fornecer meios para reflexão, meios para a crítica, meios para que essas pessoas saiam da escola desenvolvendo o potencial de transformar a sociedade. A escola, apesar de ter uma história já de uns 3 séculos, não é? E de ter essa aparente estrutura tão rígida, tão conservadora muitas vezes, tão apegada à tradição, ela não está pronta, ela não está terminada e ela não é uma realidade imóvel. Ela é composta por pessoas, consequentemente podemos pensar na escola como algo vivo. A instituição é algo vivo, que se mexe, apesar de ter muita rigidez, não é? Apesar de ter pontos de imobilidade, a escola ela também tem vida, tem possibilidades que podem ser desenvolvidas ali. Da mesma maneira, ser um educador, trabalhar com a educação, ser professor, lecionar, não é algo que vem pronto. Não é algo que é um dom, não é algo que cai do céu, não é um talento, não é algo que está na genética, é algo que a gente aprende, inclusive aprende técnica, aprende teoria, né? Mas por que muitas vezes as teorias da aprendizagem, as teorias da educação, da psicologia, parece que elas não se encaixam na realidade da escola, parece que a gente não consegue aplicar, não consegue usar. É porque a gente esquece da dimensão vivencial das coisas. Eu tenho que levar em consideração os meus porquês de ser educador, como eu vivencio essa experiência, como eu vivencio o cotidiano dessa experiência de ser educador e tomar essas ferramentas teóricas e técnicas para pensar essa vivência. Não simplesmente eu vou enfiar essas ferramentas teóricas ali no que eu já faço ou no que eu venha a fazer um dia e não simplesmente também pegar como discursos prontos da boca para fora. É preciso que eu relacione de forma viva com aquilo que eu faço em sala de aula, com aquilo que eu faço no corredor, no pátio, na sala dos professores, enfim, em toda a instituição escolar, e aquilo que a teoria propõe. Muitas vezes o diálogo é difícil porque a teoria fica aquela coisa muito parece letra morta, muito uma coisa do papel. Como trazer isso para a vida? É um desafio, mas a gente precisa se mover então daquilo que a gente está acostumado a pensar sobre a escola, acostumado a fazer sobre a escola, se mover dialogando com a boa teoria e com a boa técnica, para produzir ações realmente educativas, realmente construtoras desse ser humano integral.
Aí a gente resgata o que tem de bom na escola. Não é uma questão de jogar a escola fora. Já vamos demolir a escola e começar do zero. A questão é a gente fazer aquele bom papel que se espera da escola acontecer de verdade. Valeu, gente. Lembre-se sempre de curtir o vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal, se inscreve aí no nosso canal e quem tiver dúvidas pode mandar para mim que eu estou sempre à disposição. Valeu e até uma próxima.